Bem-vindo ao programa Jesus está Voltando. Vamos dar continuidade ao estudo Israel do arrebatamento ao milênio, hoje no nosso quinto bloco. E começamos exatamente com a descida de Jesus no Monte das Oliveiras. Em Zacarias, capítulo 14, verso 4, está escrito o seguinte: E naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Então aqui Jesus vai estar descendo no Monte das Oliveiras e irá começar o milênio. Ele irá implementar o milênio diretamente de Jerusalém. Por isso, os que são contra os judeus, são contra Israel, contra tudo que se fala da nação judaica, saibam de uma coisa: Jesus vai governar diretamente de Jerusalém. Jerusalém, Israel, pela milésima vez, digo, é indestrutível. E os que são contra o povo judeu só tem uma saída: se converter verdadeiramente ao Senhor, porque senão o seu destino final será no lago de fogo. Porque todas as nações, vocês viram no bloco passado, que forem contra Jerusalém serão destruídas. Todos os exércitos do planeta que forem contra Jerusalém serão destruídas. Todas as pessoas que são hoje contra judeus, contra Israel, se não se arrependerem e começarem a amar, só tem um destino final: o lago de fogo. Não tem outra saída. Ou você se converte de verdade, busca ao Senhor, passa a orar por Israel, amar Israel, e se você não entendeu nada desse estudo, paciência. Se você não se arrepender, não voltar o seu coração para amar este povo, amar esta terra, você tem um lugar garantido para a sua eternidade: o lago de fogo. E aqui não tem meia conversa. Os que são contra hoje Israel, se não se arrependerem, se não voltarem o seu coração para Deus verdadeiramente e verem que precisam amar este povo, amar este país e amar esta cidade, não vai ter outra saída: lago de fogo. Assim como quando Jesus descer para implementar o seu milênio, os primeiros personagens que serão jogados no lago de fogo vão ser exatamente o falso profeta e o anticristo. Esses serão imediatamente lançados no lago de fogo. Eles vão inaugurar o lago de fogo. Vamos ver essa passagem aqui na Bíblia, porque temos que provar tudo que estamos falando biblicamente. Escute aqui o que está escrito em Apocalipse, capítulo 19, verso 20 e 21, que diz assim: E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Eles vão inaugurar o lago de fogo. E os demais, os que foram contra Israel, escute aqui, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes, como falamos no bloco passado. Então, antes de Jesus implementar o milênio, esses dois personagens aqui, o falso profeta e o anticristo, serão lançados vivos no lago de fogo
e ali permanecerão por toda a eternidade. E esse Satanás será preso, acorrentado por 1000 anos. Vamos para Apocalipse 20, do verso 1 ao 3, que diz assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. No final dos 1000 anos, ele será solto novamente, porque aí Deus vai provar quem realmente o aceita de coração, aqueles que nasceram durante o milênio. Mas aí é uma outra história, não vou tecer comentários sobre isso. Jesus desce no Monte das Oliveiras para implementar o milênio. Tudo leva a crer que vai haver um grande terremoto e vai abrir uma vala enorme. E aqui vai começar o nosso estudo falando de uma profecia tremenda que está em Ezequiel capítulo 43. Nós vamos agora mergulhar na famosa história da Porta Dourada, que está lacrada e só vai ser aberta quando Jesus descer no Monte das Oliveiras. Nós vamos agora nos aprofundar neste momento profético, quando Jesus desce no Monte das Oliveiras e vai abrir uma enorme fenda para os judeus adentrarem por aquela porta que está fechada hoje, a Porta Dourada. Então vamos aqui, a história da Porta Dourada. Esse portão é o mais antigo e famoso da atual Jerusalém. Ele é conhecido como a Porta de Suzã, também como a Porta da Misericórdia, Porta Oriental ou ainda a Porta Dourada. Apesar de existir uma entrada oriental desde os tempos salomônicos, a porta atual foi construída em algum momento entre os séculos 6 e 7. A primeira Porta Dourada provavelmente foi construída por Salomão no século 10 a.C. Foi construída junto com o templo e a cidade entre 587 e 586 a.C. pelos babilônicos. A segunda versão foi reconstruída por Neemias em 444 ou 445 a.C. e provavelmente reformada por Herodes. Ele foi considerado o grande no século I a.C. E essa porta foi destruída no ano 70 depois de Cristo pelo general romano Tito. Isso é história. Continuemos avançando no tempo sobre a história dessa porta. Após a derrota dos persas em 639 depois de Cristo, o imperador bizantino Flávio Heráclito Augusto adentrou por Jerusalém por essa porta dourada, trazendo os remanescentes da cruz que ele mesmo havia recuperado dos persas e os depositou na igreja do Santo Sepulcro. Sabe-se ainda que, na era bizantina, a Porta Dourada era aberta 2 vezes apenas durante o ano, no Domingo de Ramos e na celebração da Santa Cruz em março. Com a derrota dos cruzados para os otomanos em 1187 d.C., o portal permaneceu fechado. Agora vamos à era otomana. Após Soleiman, conhecido no Ocidente como o Magnífico e no Oriente como o Legislador, tornar-se califa do Islã e sultão do Império Otomano em 1520, reergueu as muralhas da cidade velha de Jerusalém, as mesmas que são vistas hoje. E em 1541,
após a reconstrução da muralha de Jerusalém, esse sultão decidiu fechar definitivamente a Porta Dourada usando pedras. E aqui foi dado o pontapé inicial da profecia de quando Jesus irá colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Então, quando ele mandou fechar esse sultão, Soleiman, ele deu o pontapé inicial nessa profecia. Acredita-se que Soleiman, responsável pelo ápice do Império Otomano, conhecia, temia e tentou impedir a profecia judaica a respeito do Messias relacionada com a Porta Dourada. Mas vamos ver que profecia é essa na Bíblia que esse sultão Soleiman do Império Otomano conhecia, temia e achou que barraria a profecia lacrando a Porta Dourada. Ezequiel, capítulo 43, do verso 1 ao 5, diz: Então me levou à porta que olha para o caminho do Oriente, e eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. E o aspecto da visão que tive era como da visão que eu tivera quando vim destruir a cidade. E eram as visões como as que tive junto ao rio Quebar. E caí sobre o meu rosto. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta, cuja face está para o lado do oriente. E levou-me o Espírito, e me levou ao átrio interior. E eis que a glória do Senhor encheu a casa. Eu vou repetir apenas este versículo aqui. E a glória do Senhor entrou na casa pelo caminho da porta. Essa porta aqui que ele está falando é essa porta dourada que está lacrada hoje. Além do fechamento da porta oriental, Soleiman estabeleceu um cemitério muçulmano à sua frente. Ele lacrou a porta e colocou logo após, você está vendo aí as fotos, um cemitério. E você sabe o porquê disso? Escute. Ele era sábio e estudioso das religiões. O sultão sabia que os cadáveres funcionariam como barreira à pureza do Messias, que além de rei, seria sacerdote. Lá em Números, capítulo 19, verso 16, está escrito: E todo aquele que sobre a face do campo tocar em alguém que for morto pela espada, ou em outro morto, ou nos ossos de algum homem, ou numa sepultura, será imundo 7 dias. Um sacerdote jamais poderia tocar no morto e nem mesmo pisar em um cemitério. Então, este sultão, conhecendo isso aqui com profundidade, o que ele pensou? Esse Messias judeu, ele não vai entrar por aqui, porque eu vou lacrar esta porta e vou colocar um cemitério muçulmano aqui, porque ele não vai poder pisar. Então, vou garantir que esse local aqui jamais terá um sacerdote e Messias judeu entrando por aqui. Provavelmente foi isso que ele pensou, e assim ele agiu. Agora vamos a algo mais fantástico aqui. Fechando a porta oriental, em 1541, Soleiman acabou colaborando involuntariamente com outra profecia. Ezequiel 44, verso 1 e 2, que diz: Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: Esta porta, escute isso aqui como é tremendo, como Deus age durante a história, usando os homens para cumprir o que Ele quer. Eu vou repetir aqui.
Ezequiel 44, verso 1 e 2. Então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada. Eu vou repetir isso aqui. Esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Por isso permanecerá fechada. Jesus entrou por aquela porta e ninguém mais entraria. Ela iria continuar fechada. Deus deu a sua palavra e utilizou um homem para cumprir a profecia. Ele pensava que estava fazendo o que ele queria, mas era o que Deus queria. A porta foi lacrada porque só quem vai abrir é Jesus. É Ele quem vai abrir esta porta. Por isso não interessa o que o homem tente fazer para abrir, não vai conseguir, porque ali foi Deus que lacrou. A tradição cristã acredita que foi pelo portão oriental, não propriamente o de Sólema, mas o que está abaixo dele, que Jesus, o Messias, adentrou entre mantos e palmas há mais de 2000 anos. Conforme a explicação profética de Ezequiel, o fato da porta dourada estar fechada confirma que Jesus era de fato o Messias aguardado, e eles não viram isso. Quando Jesus subia à cidade, em meio a manifestações de apoio e reconhecimento de sua missão messiânica, mencionou algo bem interessante. Quando ele já estava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente em alta voz por todos os milagres que tinham visto. Exclamavam: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Eu lhes digo, respondeu ele, se eles se calarem, as pedras clamarão. Isso está escrito aí em Lucas, capítulo 19, 37 a 40. Mas vamos agora voltar ao ano de 1969, quando um estudante de arqueologia chamado James Fleming estava inspecionando o portão atual. De repente, o chão encharcado de chuva embaixo dele se abriu e ele se viu em um poço de ossos. Você está vendo aí uma pequena foto? Ao olhar do topo para o poço, em frente ao portão, 8 pés abaixo da superfície. Fleming fotografou sua descoberta, parte de um arco que é provavelmente o remanescente do portão original. Quando ele voltou no dia seguinte, o túmulo havia sido selado com uma laje de cimento pelos guardiões islâmicos do cemitério e o buraco fechado com entulhos. Portanto, a razão dessa porta ter sido fechada e de um cemitério ter sido construído para bloquear a passagem está relacionada com a segunda vinda de Jesus Cristo, descendo com seus pés ali no Monte das Oliveiras. Qualquer tentativa humana para reabrir aquela porta fracassará, pois ela somente será aberta por uma intervenção de Deus. E lembre-se de uma coisa, que Deus é especialista em criar caminhos onde não há, pois Ele mesmo criou um caminho seco no meio do Mar Vermelho, lá em Êxodo, capítulo 14. E dessa forma uma multidão atravessou a pés enxuto, fugindo de Faraó. Então aí está a história da porta dourada. Fantástico que é. Ela está lacrada e vai ser aberta. Mas vamos voltar
para Zacarias. Porque o maravilhoso dessa profecia é esse desfecho aqui. Lembre-se, Jesus desce ali no Monte das Oliveiras, vai ser aberta uma grande vala e os judeus e ele vão atravessar por esta vala. O que os estudiosos entendem deste momento? Um sacerdote ele não vai poder pisar em um cemitério e a porta está lacrada. Mas quando esta vala for aberta, ela vai afastar todo este cemitério, vai limpar todo aquele terreno, a porta vai ser aberta, porque o terremoto com certeza vai quebrar tudo aquilo ali. E aquela parte que o Fleming caiu lá embaixo, que eles acham que é a primeira porta, todo aquele terreno vai ser limpo, vai tirar os ossos, vai tirar tudo e vai estar aberto a passagem para que os judeus e Jesus entre em Jerusalém. E a partir desse momento, dá-se o início ao milênio. Que profecia fantástica! Jesus irá governar diretamente de Jerusalém. Só para fecharmos este bloco, vamos alguns detalhes. Quem vai adentrar no milênio? Porque se fala muito no milênio, mas quem vai estar vivo de corpo e osso, não espiritual? Qual vai ser o povo que vai estar vivendo? Os que morreram durante o Antigo Testamento e Novo Testamento, mas morreram santificados, ou seja, crendo em Deus, tendo a fé em Deus, tendo a fé em Jesus como Salvador. Estes terão ressuscitado no dia do arrebatamento e terão um corpo glorificado. Os que morreram durante a tribulação, confessando o nome de Jesus, esses também terão um corpo glorificado. Existe uma diferença que eu não vou entrar em detalhes dos que participaram do arrebatamento, que tem um corpo glorificado, e dos que morreram confessando a Jesus durante a tribulação e tem um corpo glorificado. Eu não vou tecer comentários sobre isso para não deixar esse vídeo mais longo. Mas então estes terão um corpo glorificado, mas é preciso que haja seres humanos de carne e osso para colocarem o milênio para frente. Quem serão esses? Primeiro, aquele remanescente judeu que foi salvo. E aí você entenda que hoje aquele povo ali não dá a mínima para Jesus. Mas lá no final eles vão ver e vão ser salvos por Jesus. Por isso que nós sempre dizemos para amar e defender Israel, orar por Israel. Não interessa o povo que está ali hoje, mas o povo remanescente vai reconhecê-lo como Senhor e Salvador deles. Então, este remanescente que foi salvo por Jesus, eles vão adentrar no milênio. E os gentios das nações, os poucos que sobrarem, que conseguiram escapar do anticristo, negaram ao anticristo e conseguiram sair vivos, eu não sei como vai ser isso, eles vão conseguir chegar vivos no final da tribulação e servos de Deus realmente, estes vão adentrar no milênio, vivos. Mas a população mundial vai estar reduzidíssima. Não temos ideia de saber quantos vão estar vivos no final da tribulação. A mortandade vai ser grande. Existirão poucos homens vivos para adentrar no milênio. Então, esses gentios que negaram ao anticristo vão adentrar no milênio também, juntamente com os judeus e as crianças que nascerão durante os 7 anos de tribulação. Recorde que no dia do arrebatamento, todas as crianças sumiram, todas as mulheres que estavam grávidas, os fetos e os bebês sumiram, e criança inocente não ficou nenhuma para contar a história durante a tribulação.
durante os 7 anos, com certeza vão nascer crianças, e estas crianças crescerão dentro do milênio. Agora imagine a dificuldade que vai ser para um pai e uma mãe que tiverem uma criança durante a tribulação. Então esse é o desfecho final de quando Jesus desce, atravessa aquela porta dourada e vai implementar o milênio. No próximo bloco, nós vamos falar a importância de Israel durante o milênio, porque Jesus estará diretamente no Monte Sião. Do Monte Sião sairá a lei para todo o planeta. Israel é indestrutível. Que Deus te abençoe poderosamente. Fique ligadíssimo em Jesus, primeiramente, porque os eventos estão aí. Israel foi atacado agora com mais de 200 foguetes e a mídia maldita diz que é Israel que está atacando a região de Gaza. Israel é atacado todo dia, mas você não vê a mídia maldita dizer que Israel é atacado. Você ouve a mídia maldita dizer que é Israel que ataca. Estamos muito próximos do maior evento de todos os tempos a acontecer, o arrebatamento. Isso é para quem crê. Se você está com a vida desconcertada, conserte urgente. Se você está afastado, volte urgente, porque o Senhor está dando sonhos, visões, revelações, não de que está voltando, mas que o tempo acabou. Comigo mesmo o Senhor já falou várias vezes, o tempo acabou. Não sabemos qual momento vai ser do arrebatamento, mas precisamos estar preparados, com a nossa vida no altar do Senhor, para podermos ouvir o toque da trombeta. Isso é para quem crê. Como está a sua vida com Deus? Não brinque, porque senão você vai pagar um preço muito alto. Não sabemos quando, mas sentimos. O Espírito e a noiva dizem: vem. Está chegando a nossa hora. Que Deus te abençoe poderosamente. E fique ligado no programa Jesus está voltando.